Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que fortalece a nossa fé. Ó Deus, vale mais do que ouro puro, refinado. Tua palavra, Senhor, que nos direciona, que nos coloca no caminho. Tua palavra que liberta, tua palavra, Senhor, que é a nossa direção, é a nossa bússola. Nesse momento, abrimos nosso coração como uma terra fértil para receber a boa semente e que venha dar fruto, o fruto que permaneça. Ó Deus, e que não venhamos apenas ouvir, mas ouvir e principalmente praticar a Tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes. Senhor, em nome de Jesus, usa Teu servo, ó Pai, toca na minha saúde, na minha voz, é debaixo do Teu chamado que suba a esse altar para entregar, para pregar, ó Deus, a Tua palavra e dar a revelação, que não venha nada do Maurício, ó Deus, mas que venha de Ti, Senhor, para a Tua igreja, dá a revelação, mostra, direciona, fala, renova e fortalece. Assim, ó Deus, oramos, eu declaro a minha dependência de Ti. Assim, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo, ele escreve essa carta à igreja que estava em Colosso, aos Colossenses, e é interessante que no capítulo 3, de tantas orientações à igreja em Colosso, ele vai falar sobre as coisas lá do alto. Ele vai fazer uma comparação com as coisas do alto e as coisas terrenas, coisas que Jesus também falou. Só que para nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, Paulo ele está falando sobre busca e pensamento. O buscar e o pensar. Só que é interessante, ele está escrevendo para os crentes, para aqueles que creem. Ele está escrevendo essas orientações para os irmãos, para os santos, os separados, como eram chamados naquela época os santos, a igreja de Cristo. E se você olhar o capítulo 1, o versículo 1, ele diz no seu prefácio e na sua saudação, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Os leitores dessa carta, eles tinham características conhecidas. Era uma igreja que tinha característica, que tinha um cheiro que Paulo conhecia. Primeiro que nós vemos aqui, eles eram fiéis. Era uma igreja que após a sua conversão, eles se mantiveram fiéis a Deus. Tanto que ele diz no versículo 3 do capítulo 1, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então Paulo está escrevendo uma carta com orientações para crentes, para pessoas que tinham fé, para pessoas que tinham amor, características fundamentais para o cristão. Paulo nos ensina, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós que declaramos que somos cristãos, somos seguidores, são características fundamentais: fé, amor por Deus, amor pela obra de Deus, amor ao próximo. Ser cristão sem amor não há como. Jesus tanto nos ensinou sobre o amor. Mestre,
Qual o grande mandamento? O que Jesus ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Então são pilares fundamentais para nós, que amamos a Deus, que amamos a Cristo, amamos a sua vinda. Como ele diz, Paulo a Timóteo, aqueles que amam a vinda do Senhor têm uma coroa preparada. Lá no mesmo capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. E ele vai falar, aqueles que amam a sua vinda têm uma coroa preparada. Então Paulo está escrevendo a uma igreja, aos Colossenses, uma igreja conhecida por fé, uma igreja conhecida por amor. Diz o versículo 6 do capítulo 1, que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Era uma igreja que tinha fé, mas também tinha frutos. Paulo está escrevendo a cristãos que desde o momento que ouviram a palavra, desde o momento que se converteram, a fé não foi enterrada, os talentos não foram enterrados, mas eles continuaram frutificando. Acontece entre vocês, desde o momento que ouviram e entenderam, e vocês frutificam. Assim era a carta endereçada a essa igreja. Então Paulo, no capítulo 3, está escrevendo para os cristãos, para os crentes, e ele traz duas características importantes. Voltemos ao capítulo 3, ele está falando das coisas lá do alto, porque ele está falando, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós sabemos que Jesus veio, Deus enviou Jesus Cristo, João 3,16, por exemplo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus, é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que Paulo está falando, olha, o que nós, como cristãos, temos buscado? A Bíblia muito nos ensina sobre o buscar. Buscamos muitas coisas. O corre-corre, o dia a dia, os compromissos que nós assumimos no trabalho, no lar, alianças que fazemos, mas nós não podemos de buscar as coisas que são lá do alto. O que temos buscado, o que temos procurado. Detalhe, Paulo está escrevendo isso para cristãos. Ele não está numa praça pública pregando para aqueles que estão buscando coisas do mundo, para aqueles que poderia, como fez em vários momentos, mas ele está falando para nós, para a igreja em Colosso, que tinha fé, que tinha amor, que tinha frutos, porque se tem fé tem que ter fruto, tem que ter obra. A fé sem obras, ela é morta. Que fé é essa se não tem obra? Então Paulo está dizendo, Paulo está orientando, primeira coisa, olha, se nós somos cristãos, se nós somos servos de Deus, precisamos ter cuidado, estar atentos com aquilo que nós temos buscado. Com aquilo que temos buscado. Ele vai falar a Timóteo, busca, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra. Jesus nos ensina a buscar. Qual a mulher, que ao perder uma dracma não vai varrer a casa, acender, iluminar,
varrer diligentemente até encontrar. Se você busca, você encontra. Se você busca as coisas lá do alto, você encontra. Deus, Ele fala na sua palavra. A Bíblia muito fala, mas seriam muitos versículos. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, temos que ter em foco, e não pode faltar em nossas vidas. Não podemos permitir que o dia a dia, as adversidades, as tempestades, as demais preocupações venham tirar de nós, é o buscar a Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, diz Isaías. Diz Jeremias, buscar-me-eis e me achareis. Deus fala através de Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis. Porém, quando me buscardes, de qualquer maneira, não, de todo o vosso coração. Deus, Ele fala, buscar a Ele, Ele permite ser encontrado, conforme Ele aprouver. Aí você às vezes escuta, pastor, eu busco, mas nada muda. Se está buscando de todo o coração, é porque ainda não é o momento das coisas mudar. Porque Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, mas se não está buscando de todo o coração, é porque está buscando da maneira errada, está invertendo prioridades. Jesus, por exemplo, nos ensina, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, buscar o que em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então buscamos muitas coisas, não há nada errado em você, buscar coisas saudáveis, não é para virar um robô, não é para fazer disso uma religiosidade, coisa automática, não é nada disso, mas a prioridade é buscar as coisas lá do alto. Qual tem sido a nossa prioridade? Buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas que os gentios procuram, o que há vez de comer, beber, vestir, está lá em Mateus capítulo 6, isso Deus vai acrescentar. Mas quando você coloca no seu coração, eu fico feliz porque você está nessa manhã aqui na casa do Senhor, você está em casa online ouvindo essa palavra, é porque você tem no coração o desejo de buscar a Deus, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, como diz Oséias. Conhecer a Deus, capítulo 6, versículo 3, e prosseguir em conhecer a Deus. Paulo está falando isso para cristãos, para uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, uma igreja que desde que se converteu, frutifica. Se você busca Deus em primeiro lugar, você vai frutificar, e vai ser o fruto bom, o fruto que permanece, como Jesus ensina em João capítulo 15, vai frutificar, porque você permanece nele. Em João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, dará bons frutos. Então, primeira reflexão que eu compartilho nessa manhã, ele está dizendo, busquem as coisas lá do alto. Jesus ensinou tanto isso, por exemplo, ainda em Mateus capítulo 6, pessoas que buscam coisas desse mundo, por exemplo, os tesouros. Jesus vai falar, olha, busque ajuntar tesouro nos céus, busque as coisas lá do alto. Não há nada errado em buscar o crescimento profissional, o financeiro, não há nada errado, mas não podemos colocar o coração, amar a isso em detrimento a amar a Deus. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque muitos nessa cobiça, amar o dinheiro mais do que a Deus, mais do que todas as coisas, nessa cobiça se desviam da fé. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou às riquezas.
Ou juntamos tesouros nos céus, ou aqui na terra. Só que Jesus fala em Mateus 6, olha, tesouro quando é juntado aqui na terra, vem um ladrão e pode roubar, vem a traça e pode consumir, mas aquilo que você está juntando lá no céu, meu amado irmão, é teu, ninguém toma. Se você perseverar até o fim, você será salvo, tem um lugar preparado para você. Jesus falou, consolando os seus discípulos, confortando os seus discípulos, olha, está chegando a minha hora, está lá em João capítulo 14, mas na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. O que temos procurado, o que temos colocado como prioridade nas nossas buscas? Será que temos buscado intimidade com Deus? Será que temos invertido essa balança entre dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César? Temos que buscar as outras coisas boas, que não sejam pecados, cuidar de si mesmo, buscar o seu crescimento, financeiro, o seu crescimento profissional, familiar. Não há nada errado nisso, ter um bom momento de saúde com a família, mas não podemos permitir que essa balança venha ficar de uma maneira desproporcional. Por isso que ele está dizendo, busquem as coisas lá do alto, e quando você dobra os seus joelhos, quando você coloca a sua oração, quando você coloca a sua petição, quando você está buscando Deus, você está buscando as coisas lá do alto, na hora certa, meu amado irmão, no momento certo. Às vezes você acha que o momento certo é o agora, mas Deus sabe a data, o momento certo para dar a vitória, dar a bênção, abrir a porta, mudar a história, dar a resposta dele, que nem sempre é a nossa. O que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas ele quer que venhamos orar, ele quer que venhamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E diz o versículo 2 do capítulo 3, pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, o que temos pensado? Dois fatores que podem mudar o curso da nossa vida. São muitos. Aqui ele traz dois: o que temos buscado e o que temos pensado. Cuidado, que começa a pensar, que começa a ser gerado pensamento, pode ter um desdobramento bom ou um desdobramento ruim. Pode ser consumado um pecado, mas também pode ser consumado algo bom, proveitoso para a nossa vida. O que temos pensado? Pensamos em tantas coisas, fazemos planos em tantas coisas, mas aquilo que nós pensamos e deixamos cair no coração pode mudar todo o curso da nossa vida. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, vai gerar um pensamento que pode fortalecer a sua fé, ao mesmo ponto que pode esmorecer a sua fé. Por isso, pensa nas coisas lá do alto. Deus, ele fala, por exemplo, no Salmo 139, que de longe ele conhece, ele penetra nos nossos pensamentos, que o nosso pensar seja agradável a Deus. Se vier aquele pensamento, aquela seta do inimigo, olha, tentando gerar um ato pecaminoso, tentando gerar algo que não agrada a Deus, tentando gerar, meu amado irmão, combata. A tentação não é pecado. Pecado é se entregar a ela. O que temos pensado? Pensem nas coisas lá do alto. E é interessante que ele vai fazer um comparativo entre a velha natureza e a nova natureza. Quando nós éramos meninos, pensávamos como meninos, agíamos como meninos, mas agora que viemos a ser homens, agimos e pensamos como homens, adultos. Paulo está falando que não podemos viver sempre se alimentando de leite,
Tem um momento que tem que ter o alimento sólido, tem que crescer. E quando nós estávamos na velha natureza, né, o homem caído, o homem que amava o pecado, o homem que não tinha Deus, não conhecia Deus, pensava de uma maneira. Ele diz o versículo 5, capítulo 3, o versículo 5: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É interessante que ele diz no versículo 5, portanto, façam morrer. Nós que temos que ter essa atitude, nós que temos que ter esse desejo, nós que temos que combater, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Não é alguém que vai fazer isso por você, não é alguém que vai combater isso por você. Ele fala, por exemplo, isso em Gálatas 5, sobre as obras da carne, as quais quem pratica não herdará o reino dos céus. Então ele está falando, façam morrer. Se nós morremos com Cristo, dia a dia nós temos que combater as coisas da natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria, coisas semelhantes a essas, como Paulo vai dizer em Gálatas. Ele fala do fruto do Espírito, mas também fala das obras da carne, coisas semelhantes a essas. Então quem tem que fazer é nós que temos que combater, nós que temos que, ter um posicionamento e escolher, não quero mais isso na minha vida, porque são coisas que desagradam a Deus, são coisas que nos afastam de Deus, e por causa destas coisas é que vem a ira de Deus, porque nós ouvimos a palavra, e o que nós ouvimos traz um pensamento, traz uma reflexão e uma posição, uma escolha, traz uma escolha, que nós possamos então fazer morrer tudo que não agrada a Deus. Como? Sabendo o que buscar, sabendo o que escolher, sabendo o que pensar, combatendo aquilo que não agrada a Deus. Da mesma maneira ele diz no versículo 7, vocês também andaram nestas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Ele vai falar sobre a conversão dos leitores dessa carta. Ele está falando, olha, vocês também andaram nestas mesmas coisas, diz o versículo 7. Todos nós, outrora, antes de ter o encontro com Cristo, andávamos, no meio, andávamos em direção errada, no caminho largo que conduz à perdição, mas quando temos um encontro com Cristo, morremos com Ele, levamos a nossa cruz, somos crucificados, como ele diz aqui, e agora temos uma nova vida. Isso ficou no passado. Vocês andaram nessas mesmas coisas no passado. Aquele que está em Cristo, Paulo escreve aos Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Passado. Fala assim comigo, passado. Passado. Ficou para trás. E tudo se faz novo. Em Cristo Jesus tem novidade de vida, é o caminho de renúncia, de negar a si mesmo, de vir à tentação, de vir ali as ofertas desse mundo, vir as ofertas da natureza terrena, mas olha, isso agora está no passado, meu prazer está em Deus, está no Senhor, está em querer agradar a Deus, e isso é
temer a Deus. Erramos, falhamos, pecamos, só que é diferente. Não buscamos mais isso, não vivemos mais nisso, não temos mais prazer nisso, não maquinamos, não tramamos mais para ir atrás disso, mas erramos, né? Aquele que diz que não tem pecado já está pecando, e ao pecar, né, dobramos os joelhos, vem aquela dor, né, o temor faz isso. Olha, não quero desagradar a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Por isso que ele diz aqui, isso agora, essa maneira de viver está no passado, vivíamos nelas. Tanto que ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, o versículo 21, só voltar umas páginas, capítulo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo, Colossenses 1, versículo 21, ele vai dizer, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, no passado, estranhos, pessoas pecaminosas, inimigos do entendimento. Temos muitos exemplos de conversão na Bíblia. Por exemplo, Saulo perseguia a igreja. Atos 9 diz que ele almejava no coração matar os cristãos. E se converteu, teve encontro com Cristo, né? Se tornou, né, um evangelista, viagens missionárias. Deus fala de Paulo. Deus fala para Ananias, vai até a casa, aquela rua lá à direita, vai até Saulo, ele está lá cego, aí Ananias, o profeta fala, Paulo, aquele perseguidor, até duvidavam da conversão dele, aí Deus fala para Ananias, vai, porque é para mim vaso escolhido para pregar a minha palavra, diante de reis, para povos, e vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Foi apedrejado, foi dado como morto, foi açoitado, foi preso, foi colocado no tronco, enfim, mas pregou o evangelho, cumpriu cabalmente o seu chamado. E assim acontece conosco. Vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, obras da carne, como diz Gálatas. Paulo diz aos Gálatas, aqueles que praticam não vão herdar o reino dos céus. Por isso, o que temos pensado, o que temos buscado, não podemos ficar no meio a meio, em cima do muro, ora buscamos a Deus, ora buscamos, né, as coisas do mundo, ora pensamos em Deus, ora pensamos nas coisas do mundo. Está no passado. O alto preço foi pago, para que agora fomos reconciliados no corpo da carne, mediante a morte de Cristo. Jesus morreu, o alto preço foi pago, e através da sua morte salvífica na cruz, no madeiro, somos reconciliados, é uma nova aliança que temos em Cristo Jesus, e somente assim podemos ser remidos, resgatados. Que pode o homem dar pela sua alma? Que podemos dar ao Senhor? Mas Ele deu seu Filho Jesus Cristo, e aquele que está nele está a nova criatura. Por isso que ele diz no versículo 22, ele os reconciliou. Mas no passado eram estranhos, eram inimigos, praticavam obras mais. Está no passado. Agora o pensamento, agora a busca, agora o objetivo, o foco, a meta, o desejo é agradar a Deus. Por isso que ele está dizendo, fomos reconciliados, diz o versículo 22. E ele fala também, o capítulo 2, o versículo 13, que diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Olha o que ele está dizendo. Estávamos mortos nos pecados. Efésios capítulo 2 vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados,
Mas lá no versículo 8 ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Por quê? Porque o pecado, nós sabemos que a paga, o retorno, o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, estávamos mortos no pecado, mas Ele nos deu vida com Cristo. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de qualquer maneira, não, em abundância. Ou seja, Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. E Ele nos dá vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Ele está dizendo, olha, estávamos mortos, o pecado, né, cega, né, o pecado, Jesus ensina, aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas Jesus vem, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, outrora uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, damos o giro 180 e agora passamos a ir na direção do Senhor. Se houver um verdadeiro arrependimento, Jesus começa o seu ministério assim, João Batista começa o ministério assim, pregando arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. E se houver arrependimento verdadeiro, lá na alma, lá no coração, dobrando os joelhos, um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará. E Ele vai falar, filhos, teus pecados estão perdoados, porque Ele fala em João que Ele é fiel e justo, lá na carta, para perdoar os pecados. Ele é fiel e justo, Ele perdoa. Então, em Cristo Jesus, nosso, está no passado, esse caminho de morte, esse caminho de delito, esse caminho de pecado que faz com que a pessoa ficasse morta espiritualmente, está no passado, mas Ele lhes deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, diz o versículo 13, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, ou seja, foi pago. Isso é ser remido. Quando nós falamos, somos remidos, somos, o que é isso? Resgatados, foi pago, o preço do resgate, e agora não há mais nada que venha condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui, voltando ao capítulo 3, passado, andávamos, o versículo 7, andaram nessas mesmas coisas no passado. Então o meu desejo nessa manhã é que nós possamos colocar um ponto, um marco, como você queira chamar, daqui para frente isso é passado. Deus está dando uma nova chance. Deus é Deus de segunda chance, de nova chance. Essa prática, essas escolhas, essas inversões de prioridade, ou aquilo que você sabe, só você e Deus sabe que não agradam a Deus, já está ficando no passado. Agora eu vou agir diferente, eu vou buscar as coisas lá do alto, eu vou pensar diferente, vou pensar nas coisas lá do alto, vou priorizar as coisas de Deus. Por isso que ele diz, está no passado. Diz o versículo 8, agora do capítulo 3, porém abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, a velha criatura nós despimos e agora revestimos da nova natureza. Qual é essa nova natureza? Estar em Cristo, novas vestes, e erramos, falhamos, mas temos um foco, temos uma meta, querer agradar a Deus, não praticar mais essas mesmas coisas. Por isso que ele vai dizer no versículo 11 aqui,
Não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui não há mais, enfim, idólatras, prostitutas, isso tudo ficou no passado, mentirosos, não há mais. Ele está falando, olha, aqui não pode haver mais, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, meu amado irmão, tudo isso é passado. A partir de agora, Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo em nossa vida. Mas é ex isso, é ex aquilo, a Débora ensina muito aqui isso. Todo crente é ex alguma coisa, Paulo era um ex-perseguidor, porque é passado. Agora, quem olha para nós tem que ver a luz de Cristo. Testemunho tem que ser dado, vidas têm que ser alcançadas, mas Cristo é tudo e está em todos nós. Que Cristo seja tudo em nossas vidas, que Cristo seja a nossa prioridade, buscar a Ele, buscar a Deus, servir a Ele, ouvir a sua voz, mais lindo, mais doce convite. Sabe o que Jesus fala? Um dos seus mais lindos convites: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para todos, vinde a mim. Ele encerra essa passagem de uma maneira tão linda: achareis descanso para as vossas almas. Não está falando acharei descanso para o corpo físico, descanso para a alma. O que nós mais queremos é ter a nossa alma tratada. O físico também, temos que cuidar no médico, fazer uma atividade física de acordo com a orientação médica, enfim, cuidar desse mesmo. Mas o que nós mais devemos buscar é a paz na nossa alma, no nosso coração. A Bíblia muito fala da nossa alma, Jesus muito falou. Por exemplo, do que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Então nós aprendemos aqui, Cristo é tudo. E para encerrar, o versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, ele diz, acima de tudo isso, duas coisas: esteja o amor, já falamos aqui, e a paz. A paz é algo que nós recebemos de Deus. Jesus nos deixa a paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. E eu pergunto nessa manhã, o que temos buscado? Você tem buscado a paz? Tem buscado o Senhor? Qual tem sido a nossa prioridade? Como está essa balança? O que temos pensado? Jó, ele ensina, aquilo que eu pensava, aquilo que eu temia, me sobreveio. O que temos pensado? O que temos buscado? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que nós possamos guardar essa palavra, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e assim passaremos a viver de modo que pensamos e buscamos
as coisas que são fundamentais para a nossa vida, as coisas que são lá do alto, ou seja, buscamos e pensamos as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, e assim, priorizando, tenha certeza que Deus há de te abençoar, Deus há de abrir a porta, porque Deus olha lá do seu alto e sublime trono e olha, está aí meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, que pensa em mim, que me busca, independentemente das circunstâncias, está doendo, está chorando, está pavimentando o caminho com lágrimas, mas continua me buscando, continua buscando a minha presença, continua crendo. Ele não me adora pelo que eu posso fazer, ele não está me servindo pelo que eu posso fazer, ele me adora na sua essência, na sua alma, no seu coração. Ele me busca e ele pensa nas coisas do alto, nas coisas do reino. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, fale com Deus, feche seus olhos. Você e Deus agora. Quantas vezes invertemos prioridades? Não é mais tempo de buscar as coisas que não agradam a Deus. Ele está escrevendo para uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha amor, uma igreja que frutifica, mas ele está falando, olha, é passado. Que muitos continuam com o olhar nas coisas do mundo, nas coisas que o diabo oferece. Por isso que aquele que está de pé tem que ver, tem que estar atento, tem que vigiar para não cair. Nós vamos orar. Não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos. Vai pedindo, Senhor, som do meu coração. Ó Deus, o Senhor me conhece. O Senhor me cercas por trás e por diante. O Senhor conhece a minha palavra antes que chegue na minha boca. O Senhor conhece as minhas fraquezas, os meus erros. Senhor, eu quero que isso fique no passado, Senhor. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É possível somente com Cristo, somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Sozinho nós não vamos conseguir vencer. Cuidado, o diabo vem com ardil, vem com ciladas, vem com setas, dardos inflamados, mas nessa manhã você está saindo com a armadura de Deus, com o escudo da fé, e você vai buscar o que antes você não buscava, de uma maneira incessante, de uma maneira intensa, que é a presença de Deus, que é as coisas do alto. Você vai pensar de uma maneira diferente. Não vamos mais pensar como o velho homem. Está no passado. Até no pensamento, tenha temor a Deus e querer agradar a Deus. Vem o pensamento ruim, vem o pensamento reprova, começa a pensar nas coisas lá do alto. Quero fazer 2 convites. O primeiro, se há alguém aqui nessa manhã que deseja estar em Cristo, Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que passa por mim passará e achará pastagem. É você e Deus. Não é religião, não é igreja, não é nada disso, mas a nova vida é somente através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você nessa manhã está aqui e deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Jesus disse isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você assim deseja nessa manhã, levante bem alto uma de suas mãos. Ou voltar à casa do Pai, está afastado, está longe, deseja voltar, levanta bem alto uma de suas mãos.
Deus abençoe. Glórias a Deus. E o segundo convite que eu quero fazer, você que ouviu essa palavra, todos nós ouvimos, mas quer, diante de Deus, Senhor, eu quero procurar, buscar, quero trabalhar as minhas prioridades, não quero mais permitir que as demais coisas, Senhor, tirem de mim o buscar a Ti. Quero ter pensamentos, ó Deus, que Te agradem, atitudes que Te agradem, obras que Te agradem. Não vou pedir para levantar a mão, é você e Deus. Deus sabe o que cada um de nós precisamos agir, aonde cada um de nós precisamos mudar o pensamento, colocar as buscas, cada uma na sua devida prioridade. Vamos orar, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, que possamos, ó Deus, sair daqui com buscas e pensamentos que Te agradam. Erramos, falhamos, o Senhor conhece, de Ti nada nós podemos esconder, mas Tu és o Senhor que nos ama, que nos conhece, nos chama pelo nosso nome. Assim, ó Deus, trabalha em nossos corações, vai renovando, Senhor, vai quebrando, vai fazendo um vaso novo. Nos ajuda, que queremos melhorar. Nos ajuda, Senhor, a combater o mal, o pecado, o pensamento ruim, aquele pensamento, ó Deus, que vai martelando, gerando medo, gerando, ó Deus, a síndrome do medo, do pânico. Senhor, vai tirando, vai dando pensamento, ó Deus, olhando para Ti, pensamentos, ó Deus, que renovam, fortalecem a nossa esperança, porque Tu és o Senhor. Quando nós olhamos e pensamos nas coisas do alto, ó Deus, nós lembramos, ó Deus, que Tu és o poderoso, que para Ti nada é impossível, e isso nos renova, nos fortalece, nos traz a esperança, Senhor. Assim, ó Deus, coloco nas Tuas mãos cada petição, cada coração, cada impossível, cada pedido escrito, cada nome ali anotado. Senhor, vai mudando a história. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.